Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Estou nessa casa de oração, chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro aos Hebreus, capítulo 1, o versículo 7 em diante, que diz assim: E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz Deus: O trono teu subistes pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus, dos seus anjos, Ele faz ventos, dos seus anjos Ele faz labareda de fogo, porque os anjos são espirituais. Tudo isso que acontece no mundo, Deus está no controle. Aos anjos Ele dá ordem ao respeito daquele que crê, daquele que vive para a sua glória, daquele que lhe agrada. Ele dá ordem aos seus anjos para que lhe proteja, para que os livre do mal, e dá ordem aos anjos para criar assim labaredas de fogo, ventos. Deus dá ordem à natureza, Deus dá ordem aos anjos. Mas o que a gente vê é que até hoje, infelizmente, eu tenho pregado que o homem, o ser humano, contende sempre contra Deus. E Deus diz assim: o que tem voz, caco de barro, que quer contender com teu oleiro. Está na palavra. O que tem voz, caco de barro, que quer contender com seu oleiro. E me dizer por que faz isso, por que você faz isso. Quem somos nós para julgarmos a Deus? Mas o homem, o ser humano, até hoje contende contra ao Criador. O ser humano vive na terra para contender com o Criador, para contender com os seus irmãos, para contender com a humanidade. Infelizmente, Deus, desde que Ele criou o homem, Ele criou todas as coisas. Mas nada deu tristeza mais a Deus do que o ser humano, o homem. Nada deu mais trabalho a Deus do que o ser humano, o homem. Infelizmente, Deus mandou leis. Primeiramente, Ele deu uma ordem só: não toqueis, não comeis. Mas o homem foi e na rebeldia comeu. Depois Ele levantou leis, 10 mandamentos, mas o homem vai e faz, distorce toda a sua palavra. Depois Ele tirou os mandamentos e mandou Cristo para morrer, para pagar todos esses pecados e ter nova vida, e começar uma nova vida em Cristo, sem leis mais, sem mandamento. Para quê? Com a graça. A graça é um favor que não merecemos, já sabemos. Ele deu esse poder para o homem, já sabendo de toda a palavra de Deus, dizer: não, agora eu vou viver como Deus quer. Eu não estou mais cumprindo as leis, porque Cristo já cumpriu por mim. Tem muitos aí que dizem: não precisa mais cumprir nada, porque Cristo já cumpriu. Está certo? Amém? Cristo tirou o pecado do mundo, tirou a lei, porque a lei é que mostra o pecado, já sabemos disso. Ah, meu Deus, mas tirou a lei. Mas Ele quer um povo que faça o bem, um povo que não pratica a iniquidade. Ele quer um povo que viu que Ele já tentou todas as coisas, de todas as maneiras, já matou o primeiro mundo com água, o primeiro povo com água. E esse mundo está prometido, como diz lá nas cartas de Pedro, apóstolo Pedro, que esse mundo que nós agora vemos, não é o mundo, gente, não é terra, não. É os seres humanos, vai ser queimado com fogo. Estão preparados para aquele grande dia. Por quê? Porque o povo não se converte.
Porque com Deus não existe iniquidade, com Ele não há pecado. E como é que nós achamos que porque Jesus cumpriu a lei, nós vamos andar de qualquer maneira e vamos céu, lindo céu? Não, Ele tirou tudo, acabou. Nova e eterna aliança, limpo, o mundo está limpo de pecado, amém? Glória a Deus. É para que nós vivemos como Ele quer, na equidade, não na iniquidade, na justiça e não na injustiça. As pessoas ainda não estão entendendo isso. Estão pregando só fé. Fé sem obra é morta. Se você tem fé, faça as obras do bem. Se você tem fé, faça as obras do bem, do amor, da caridade, da bondade, da benignidade, da fé, da mansidão, do domínio próprio. Tenha domínio próprio, não domínio que o mal vai te dominar, não. Coloque no teu coração: eu vou ser bom. Vou ser a fonte da benignidade. Eu vou ser amor, porque Deus é amor. É isso que Deus quer. Deus quer um mundo cheio de bênção. Ele não quer mundo de pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Não, marido matando esposa, esposa matando esposo. Não é esse mundo que Deus quer. Deus quer paz e alegria do Espírito Santo. Deus quer amor. Deus quer que andemos em justiça, praticando as coisas boas, como está aqui escrito, ó. No versículo 8 de Hebreus 1 diz: mas do Filho, diz Deus, o teu trono subiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro é o cetro do teu reino. O cetro do reino de Deus, do Filho de Deus, como está escrito aqui, de Deus, é um cetro de equidade, não é de iniquidade, é de equidade, de justiça, de benignidade, de paz. É o reino dos céus. Aí diz: amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Aqui ele estava dizendo para alguém, né, para uma pessoa. Então, quando nós amamos a justiça, quando nós amamos a equidade, quando nós amamos o amor, a caridade, né, e amamos primeiramente a Deus sem colocar nenhum outro no lugar dele, sem adorar nenhum outro, nem fazer promessa para nenhum outro, que não existe nenhum outro. Isso aí é tudo Satanás que inventa para distorcer as pessoas do caminho certo. Quando amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Deus nos dá um espírito de alegria, óleo de alegria, mais do que aos outros. Aos outros qual? Aos outros que não buscam praticar a palavra de Deus. Aos outros que não buscam entrar no caminho santo do Senhor. Aos outros que não buscam conhecer de Deus e prosseguir a conhecer de Deus. Aí Deus diz, diz: amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, do jeito que Deus diz para essa pessoa aqui, Ele está dizendo para mim e para você: vamos amar a justiça, vamos aborrecer a iniquidade, vamos amar a humanidade, orar por eles, os que ainda não conhecem a palavra, por esses que se acham muito santo demais, que não é santidade, isso aí é orgulho, é prepotência, é arrogância. Vamos orar por esses que já se sentem santo demais e não são nada. Vamos orar por esses que ainda não conhecem a palavra de Deus, né? Muitas vezes é por vergonha nossa, porque se nós quiséssemos ter avançado mais e mais no mundo inteiro, levando a palavra de Deus, muitos não estavam hoje sem conhecer. Vamos orar por aqueles que não conhecem, porque não querem conhecer. Coitado, porque são ignorantes. Ignorante é aquele que não quer entender. Ignorante não é aquele que não sabe, é aquele que não quer saber,
não quer conhecer. Esse é o ignorante de verdade, não é os que não sabem. Os que não sabem foi porque não teve oportunidade. Mas tem pessoas que têm oportunidade e jogam a palavra de Deus de lado, de canto, né? E ficam dizendo na televisão, como ontem eu fui passando no canal, não vou dizer aonde, estava lá duas mulheres dizendo, mas que religião que nada, o negócio é a fé. A fé, que fé? Fé em quem? No quê? Podemos tudo, mas é pela fé. É pela fé. Entendeu? É pela fé que vai para o inferno. É pela fé que sai do caminho do Senhor, que faz o nosso país, a nossa nação, o mundo, virar Sodoma e Gomorra. Para quem não sabe, Sodoma e Gomorra eram duas cidades que a iniquidade estava do jeito que está no mundo hoje. Essa imundície total que está no mundo hoje, quase que total agora está, né? Então, essas duas cidades, elas foram destruídas com fogo dos céus. Foi fogo dos céus que veio e destruiu aquelas duas cidades. Eu não estou falando isso, não é porque está passando na novela Gênesis, não. Estou falando isso porque está na palavra de Deus, já conheço essa palavra há mais de muitos anos já, mais de 20 anos. Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque estavam piores do que está agora o mundo. E Deus mandou os anjos avisar a um só justo que tinha lá, que era Ló, o sobrinho de Abraão, avisar para ele sair com a família, porque Deus ia destruir, que ele não achou nenhum justo, só achou Ló. Então, o mundo está hoje dessa maneira. Deus ainda não destruiu com fogo do céu o mundo inteiro. Ainda não, porque Ele quer salvar a muitos, porque Ele deu seu Filho amado, Ele deu seu Filho unigênito, Ele deu o melhor dEle por nós, para que aqui viesse aqui nesse mundo, e os próprios parentes dele destruíram, né? A própria nação dele os destruiu. Deus diz, vai lá, paga o preço pela humanidade, que eu vou fazer uma aliança no teu sangue. Quem crê e for batizado será salvo. Salvo? Não é salvo somente que já será ótimo, é salvação eterna, a salvação das nossas almas. Mas ele disse, todos que clamar o nome do Senhor será salvo. Salvo de muitas coisas, muitas pragas e muitas misérias. Lucas 21, 34, olhai por vós mesmos, para que possais ser achado digno de evitar tais coisas. É que nenhum de nós, Deus olha para nós e a gente se acha tão bonzinho de um lado, aí quando a gente vai ver, está ruim do outro. Quando a gente pensa que está no caminho, a gente está se desviando. Quando a gente pensa que está debaixo da mão de Deus, já está 3 metros fora da mão de Deus. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Mas vamos verdadeiramente nos colocar debaixo da mão potente do Senhor e dizer, Senhor, me ensina. Espírito Santo de Deus, me ensina. Eu quero ter equidade. Eu quero ser ungido com um óleo de alegria mais que os outros que não te servem. Está aqui na palavra. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aí diz, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus. São obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Tudo no mundo envelhecerá como roupa, tudo envelhece. Mas o nosso espírito, a nossa alma não envelhece não. Ela vai para Deus. Ela vai dar conta a Deus. E tem sim uma televisão grande lá, eu digo assim, espiritual. Vai mostrar toda a nossa trajetória. E nós vamos dizer, Senhor, me perdoe. Mas se não cremos, não aceitemos Jesus, não tem perdão. Porque Ele colocou já por quem nós temos que pedir perdão. É por Cristo, porque Cristo é justo. Pela justiça de Cristo nós somos perdoados. Pela justiça de Cristo nós somos justificados. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé que nos alegra. O que eu tenho passado na minha vida ninguém sabe. Eu tive uma vida de muita tribulação e tenho, desde os meus 20 anos de idade, eu tenho uma vida de tribulação.
Já sofri muito na minha vida. Se eu for contar a minha vida, dá um livro, mas um livro grande que ninguém vai poder ler. Mas descobri nas Escrituras que Deus me ungiu me ungiu com óleo da alegria mais do que aos outros. Ah, irmã, será porque a senhora é santa demais? A senhora se acha? Não, não me acho santa demais. É porque Deus me ungiu. Eu só posso agradecer a Deus e pedir por aqueles que Deus ainda não ungiu, e pedir por aqueles que Deus ainda não abriu entendimento, e pedir por aqueles que ainda estão com o sentimento colado aqui na terra, buscando coisas mundanas que envelhecem. Está aqui, ó. Eles perecerão e tu permanecerás, e eles envelhecerão como roupa, né? Como roupa envelhecerão, e como um manto enrolado enrolarás, e com um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Isso aqui é a promessa de Deus para os que buscam a Ele. É a promessa de Deus para aqueles que se encontram com Deus e quer ter um encontro e quer viver na presença de Deus. Como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Não se acabarão porque o justo, o que anda na justiça e crê e tem fé, e faz isso porque crê em Deus, crê no sacrifício de Cristo também, que anda na justiça, está dizendo aqui, os seus anos não se acabarão. Mas a senhora vai viver permanente aqui na terra sempre? Não, porque o meu lugar não é aqui na terra. No momento certo, Deus vai me levar. Ele sabe para onde vai levar. A palavra de Deus diz que os justos, quando chega lá, se transforma em astros brilhantes. O justo, eu não sou justa de mim mesmo, mas eu creio naquele que pode me justificar. Então vamos crer em Cristo, que é verdadeiramente a justificação dos pecadores. Vamos crer e vamos tentar pelo menos andar como Ele andou, para que no final de tudo possamos ser transformados como astros brilhantes. E quando Cristo vier reinar no milênio aqui na terra, nós podemos reinar com Ele. Essa é a vitória dos crentes. Na verdade, se eu morrendo e não indo para o inferno, tem muitas pessoas que estão contando aí que não tem inferno. Jesus Cristo disse que tem inferno. Ele disse que tem pessoas que vão chegar diante dele e ele vai dizer: ide para o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então existe o inferno, porque Jesus Cristo não é mentiroso, né? Então os anos não acabarão, ainda que acabe aqui na terra, nesse corpo carnal que vai para debaixo da terra. A palavra de Deus diz que o corpo vai para a terra de onde veio, mas o espírito sobe para Deus. Quando chega lá, é a diferença. Essa é a grande diferença de quem morre com Deus para aquele que não morre com Deus. Aquele que morre fazendo a equidade do que aquele que morre fazendo iniquidade. E diz assim: e o qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aí, quer dizer, não precisamos de Deus colocar os nossos inimigos por escabelo dos nossos pés. Isso aí eu não quero nem pregar isso aí. Por quê? Eu não quero que o meu inimigo sofra, nem vá para o escabelo dos meus pés. Eu quero que os meus inimigos, que eu nem sei se tem, eu quero que meus inimigos conheçam a palavra de Deus, se convertam e sigam uma vida sincera, perfeita, como foi o filho dele. É isso que eu desejo para toda a humanidade. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.